Então, vou começar aqui, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Yuri, algumas pessoas me conhecem já. Trabalho há algum tempo no mundo de redes, especificamente Wi-Fi, desde 2007. Eu sou CCE Enterprise Wireless 49668. Atualmente eu moro nos Estados Unidos e tenho todos esses anos trabalhado sempre com o Brasil bem próximo. Então, uma coisa que eu tenho sempre tentado ficar bem próximo com essa nossa comunidade. Uma sessão ano passado que me inspirou bastante foi a do Flávio, eu estava comentando aqui sobre programabilidade, e eu acabei aprofundando nela, pensando em algumas coisas que poderia trabalhar. Primeiramente, assim, por como tudo começou, né? Como que eu tive a ideia de me mergulhar um pouquinho nesse mundo de programabilidade. Primeira coisa, eu estava estudando para o CCIE Wireless, não, desculpa, CCIE Enterprise, ou Encore, a prova teórica, no caso, e aí 15% da prova, estava estudando, ainda continuo estudando, né? 15% da prova consiste em programabilidade e automação. Então, você tem JSON, Python, você tem Yang, você tem netconf, restconf, então algumas siglas importantes aí que está começando a cair no mundo do CCIE e da parte de certificação Cisco. Além disso, durante o começo da quarentena, a Cisco lançou um curso DevNet Associate Fundamentals, que ele valia 48 pontos CE. E ela estava com mega desconto no começo, acho que alguma coisa em torno de $50. E para quem não sabe, assim, para você renovar o CE, você tem algumas formas de fazer. Você pode passar na prova teórica, ou você pode juntar 120 pontos CE. Então, só essa certificação, só para você assistir ela e responder as perguntas no final, você conseguiria pegar 48 pontos CE. Então, é uma coisa interessante que surgiu e falei, por que não? Vamos mergulhar nessa certificação, vamos aprofundar um pouco mais. E junto com tudo isso, dessa minha ideia desse projeto que eu desenvolvi, veio o lockdown de Covid, bem em março. Então, literalmente, eu fiquei alguns meses, semanas, posso dizer, um mês e meio ali, sem muita coisa para fazer, digamos assim, no trabalho. Então, estava no meio de projetos que exigiam algum tipo de viagem e com o lockdown eu não podia fazer basicamente nada. Então, eu falei, eu vou aproveitar esse tempo para estudar e para desenvolver alguma coisa. Então, foi basicamente esses 3 drives que eu tive para começar a mergulhar um pouquinho nesse mundo. De adianta, assim, eu sou um cara muito mais focado em rede, muito mais focado em Wi-Fi. O que eu conheço de programação não é muito aprofundado, eu não sou um cara de programação, e eu acho que é uma perspectiva legal de trazer assim, o que a gente do mundo de telecom, do mundo de redes, do mundo de Wi-Fi, consegue chegar no mundo de programação, sem precisar ser mega especialista, ter feito ciência de dados, algum tipo de curso. Então, essa é a experiência que eu trago. Na apresentação do Flávio do ano passado, inclusive, tem bastante detalhes sobre o modelo Yang, sobre as técnicas de automação e programabilidade. Eu vou citar assim rapidamente o que é basicamente isso. É um método que foi feito pela RFC, que diz como que máquinas devem conversar com máquina, né? Então, você tem problemas que a gente tem no passado, que a CLI foi inventada para você, humano, interagir com uma máquina, só que a partir do momento que as coisas vão automatizando, você não pode ter um humano no meio, porque ele acaba sendo gargalo de tudo. Então você tem métodos e, vamos dizer, metodologias e formas de uma máquina interagir com a outra. Então, basicamente, seria isso que o modelo Yang traz de uma forma bem superficial. E para mim, assim, olhando para esse modelo, o que mais importante quando eu comecei a desenvolver foi as perguntas que surgiram o meu projeto, eu vou contar um pouco mais de detalhes na frente, mas eu precisava que 2 dispositivos se comunicassem, um cliente e o servidor. Então, eu comecei a desenvolver, pegar exemplos de Python, eu falei, vou criar uma sessão TCP e vou transportar um protocolo maluco. Daí eu falei, mas para que fazer isso? Para que fazer dessa forma? Por que eu não posso já usar algo que é meio padrão, né? Então, eu falei, vou começar a trabalhar com SSH, poder usar HTTP, que o modelo Yang sugere, eu falei, vou tentar usar isso como referência. E aí, como que eu vou transportar? Eu tinha pensado em mandar alguma coisa, assim, um símbolo, criar um protocolo novo, alguma coisa do tipo. Falei, não, vou tentar fazer o mais simples possível. Então, me inspirei nisso daqui. Eu falei, então todos os meus dados vão transitar em JSON, que eu achei que foi dos métodos de codificação, foi o que eu achei mais fácil de trabalhar, no sentido de ele é bem indentado, ele é bem simples, entre aspas, obviamente, mas bem simples de não cometer erros, não ter duplicação de dados. Então, eu gostei bastante versus XML, eu não achei tão prático. Então, do modelo Yang, inicialmente, quando eu fui desenvolver o meu projeto, do sensor que a gente vai falar aqui, basicamente, toda a comunicação é feita em cima de SSH, transportando um arquivo, basicamente um SCP, fazendo em SSH,
um arquivo JSON. Então, basicamente, eu tenho um sensor que coleta algumas informações e transporta por JSON essa informação para um server. Então, é isso que é feito da parte de vista de comunicação. Eu vou detalhar um pouco mais para frente. Aqui, como eu comentei, o que mais importou para mim foi isso. Além disso, nesse curso de DevNet Fundamentals, uma coisa que eu aprendi interessante é o tal do MVC. Porque, para mim, deixa eu só clicar aqui um minutinho. Para mim, uma coisa importante era o usuário interagir, o dispositivo sensor mandar essa informação pro server. Então, eu tinha imaginado inicialmente, vamos fazer uma conexão do sensor para o SQL direto, ou alguma coisa do tipo, e está feito. Só que esse modelo MVC, o que ele diz? Que um usuário ele nunca deve interagir direto com a base de dados e tem que ter uma certa proteção. Então, o usuário manda para um controller, que pode ser um servidor específico, um dispositivo da rede específico, ou até no meu caso aqui um processo, e esse controller ele trata a informação, garante que não vai ter erros, que não vai ter nenhum tipo de maluquice, digamos assim, do ponto de vista de segurança ou alguma coisa do tipo, e ele injeta essa informação num modelo, que no caso que eu estou usando aqui é o banco de dados. E aí, se o usuário quiser ver alguma informação, ele usa um view. Esse view tem interação com o banco de dados, que foi a informação inserida previamente. Então, o usuário nunca vai acessar essa parte de trás. Ele vai ter um caminho para inserir os dados, e esse cara aqui, esse controller, vai tratar a informação. Ele vai ter um caminho para ver as informações sem acessar o banco de dados também. Então, de uma forma geral, a gente trata isso. E eu, tendo isso em mente, foi o que eu criei de base para proteger, para criar esse sensor. Aqui está a apresentação do Flávio do ano passado, que eu comentei bastante, eu acho legal, está no nosso canal. Então, se vocês estão acessando para o nosso canal, com certeza vocês conseguem ver. Tem bastante informação, um pouco mais de detalhe, um pouco mais da teoria disso, eu recomendo fortemente para todo mundo. Tá? Sobre o Cloudflow que a gente tem aqui, como funciona isso aqui? Então, basicamente, eu vou falar um pouco mais das características técnicas depois, mas eu tenho um Raspberry Pi aqui na minha casa, testando. Esse Raspberry Pi ele fica de tempos em tempos, dependendo dos módulos, eu criei 2 módulos inicialmente, fica coletando informação e mandando para esse controller por SSH. Então, eu exportei o certificado digital desse usuário aqui para cá, e o cara faz conexão, não precisa usar usuário e senha nem nada, e ele manda via SSH esse arquivo JSON. Então, eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes para frente, mas ele compila de uma vez só várias coletas num arquivão e manda para frente. Aí esse controller, basicamente, aqui está falando do lado do servidor, essa parte aqui, esse server roda em Linux, ele pega a parte dos arquivos recebidos em Python e trata e faz uma sequência de SQL. E aí ele injeta no banco de dados, que é o modelo aqui para gente, que eu estou usando MySQL nesse projeto. Esse dado fica aqui armazenado, vai tendo coleta de vários dispositivos, se eu tiver, de uma forma que ele fica único, vou falar mais para frente. E aí, se um usuário precisar ver quão ruim ou bom está o sinal, ele vai acessar o Grafana, que é o nosso view, e o Grafana, por sua vez, acessa o SQL e exporta a informação. Então, basicamente, o fluxo de comunicação que a gente tem aqui é esse, tá? Seguindo, eu desenvolvi originalmente, obviamente isso aqui é algo vivo, que a gente vai trabalhar mais para frente, mas eu tenho 2 formas, das 2 capacidades de módulos que a gente tem hoje, do WLAN Sensor, que é o módulo passivo e o módulo ativo. No módulo passivo, eu não faço nenhum tipo de transmissão para a rede, o sensor fica ali parado, coletando informação. Então eu coleto o data rate, os retries, o sinal recebido ali do meu dispositivo e a potência transmitida daquele dispositivo. Então, foi o primeiro módulo, foi o módulo teste que eu fiz, eu achei interessante manter ele. E aí, depois de um tempo, eu falei, bom, o que mais daria para fazer? Então, eu criei o tal do Active Modular. Esse aqui, ele gera informações, ele gera pacotes na rede. Então, por exemplo, no último teste, ele pode derrubar a rede, porque está trabalhando com IPERF. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu faço uns testes de DHCP, ver se o DHCP está funcionando, quanto tempo o DHCP demora para responder daquele dispositivo. Então, eu consigo fazer de uma forma geral testes da rede para ver se o servidor DHCP tem problema. Outro tipo de teste, isso está hardcode hoje para 4 sites, ele faz teste de DNS, então de resolução, quanto tempo demora para resolver alguns sites.
Então, tem o UOL ali no meio para ter um site brasileiro, eu tenho o Google, tenho a Cisco e eu tenho o BBC. Então, basicamente, são esses 4 sites hardcode hoje que está feito aqui. Além disso, ele faz um get HTTP em 4 sites. Então, eu faço para esses gets também e reporto na ferramenta. Tudo isso, como eu falei, vai sendo juntado. Cada coleta é um ciclo e ele vai gerando um JSON em cada coleta e no final ele gera um JSON grande do ciclo de coletas. Né? Eu vou explicar mais para frente. E aí o ePerf, a cada X vezes que ele roda, como ele é algo mais sensitivo à rede, você acaba derrubando a performance da rede, ele roda um ePerf e traz o resultado. Hoje, o servidor que faz o teste de ePerf é o próprio servidor que coleta, né? Eu não separei nada, não está extremamente escalável, mas seria facilmente seria possível mudar isso. Ter um servidor só para rodar ePerf e um servidor para coletar as informações de JSON. Aqui estão algumas telas do sensor em si. Então, são telas reais, do jeito que está funcionando. Hoje eu coletei, acho que, se não me engano, antes de ontem, essa informação. Então, é um exemplo do que está rodando. Então, esse aqui do Passive Módulo. O que eu tenho no Passive Módulo? Eu tenho o data rate em cima e o sinal recebido. E aqui embaixo tem um gráfico. Esse gráfico, se não me engano, está rodando em 6 horas aqui. Entre o data rate que está trabalhando, retries e o sinal recebido. Eu tenho também perda de pacotes, mas eu não estou plotando no Grafana especificamente nesse caso. Isso é basicamente o que eu tenho para o Passive Mode. Quando eu vou para o Active Mode, eu tenho mais informações. Por exemplo, esse é um gráfico de iPerf. Então, por exemplo, aqui eu tenho picos, como ele não roda o tempo todo, tenho picos aqui de coleta de 100 megabits por segundo. Esses intervalos significa que não foi coletado. Então, as outras ferramentas, elas coletam muito mais, porque elas exigem menos da rede, mas o iPerf eu configurei originalmente para coletar com intervalos maiores, para não agredir tanta rede. Essa aqui é uma coleta do DHCP, a primeira que a gente tem, que é o DHCP check. Então, qual que é a latência da minha rede para o meu DHCP responder? Então, literalmente, o sensor fica mandando o DHCP request e espera o servidor a resposta, eu coleto quanto tempo demorou. Ele vai fazendo isso constantemente. Esse é o exemplo, a tela 1 que a gente tem aqui, no caso, a tela 2, aí perfil considerando a primeira. A segunda que eu tenho aqui, a terceira, no caso, eu tenho o DHCP, quando que o servidor deixou de responder, o servidor DHCP da minha rede, deixou de responder a DHCP. Então, por exemplo, aqui nesse caso, numa coleta de 6 horas, 95% do tempo funcionou. Então, eu tive ali 4,2% do tempo falhando no DHCP. Então, uma coisa interessante para você ter um sensor desse na sua rede, saber quão bom a sua rede está, quão confiável ela está, baseado no sensor. Esse aqui é outro exemplo, como a gente consegue ver aqui no HTTP, eu consigo ter o HTTP do BBC, Cisco, Google e UOL. Então, ele consegue mostrar a latência que eu tenho aqui. Eu não meço hoje throughput, mas só latência. Seria uma coisa que poderia ser medido o throughput de cada página. Esse é um outro exemplo que eu tenho de coleta de DNS, igual o anterior, só que aqui estou usando DNS em vez de HTTP. E aí eu tenho a coleta de ICMP também. Então, ele manda ping para essas 4 páginas. Além disso... Beleza. Quais são os requisitos que a gente tem hoje para o lado? Eu tenho essa aplicação que eu tenho basicamente para testar a performance da rede. Então, quais são os requisitos que eu tenho? Hoje, o que eu testei para o lado do sensor foi baseado em Raspberry Pi. Teoricamente, os scripts que eu usei não são travados em Raspberry e poderia rodar em qualquer cliente Linux. Ou até no futuro, por exemplo, trabalhar alguma coisa baseada em Windows, porque a gente está trabalhando com Python, linguagem que é aberta e roda nos dois. Mas, inicialmente, eu trabalhei todos os testes com Raspbian, que é o sistema operacional padrão, digamos assim, do Raspberry Pi. Trabalhei com Python 3.7 mais o pip para baixar as bibliotecas. E o Git da forma mais difícil que eu aprendi, que se você não versionalizar os seus códigos, quando você faz alguma alteração e não funciona, você perde muito tempo para descobrir o que está errado. Então, o Git é uma coisa extremamente essencial. Ele basicamente vai percebendo as alterações e te fala linha a linha o que aconteceu. Então, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento, que eu não dava valor até começar o projeto. Então, vale bastante a pena entender como funciona ele. Do ponto de vista das ferramentas de rede, eu tenho basicamente rodando o SSH, tenho o IWconfig, o ifconfig para pegar a parte de IP,
Eu tenho o dig para pegar a parte de DNS, o curl para pegar a parte de web, então quanto tempo demora para baixar uma página, o ping e o eperf. São essas ferramentas que a gente está usando hoje, que são ferramentas padrões para o Linux. Então, basicamente, o script fica rodando essas ferramentas do sistema operacional para coletar informação. Eu fiz exatamente dessa forma porque se a gente precisasse adaptar para o Windows, por exemplo, eu poderia tentar achar as ferramentas respectivas, ou até, por exemplo, muitas seriam iguais, e conseguiria ser com inteira interoperabilidade. Do ponto de vista de hardware, teoricamente roda qualquer um. O que eu posso dizer é que eu testei no Raspberry Pi 4, então com 4 GB de memória, então foi o que eu usei, mas teoricamente roda em qualquer um. Aqui está uma estrutura de dados do sensor. Então eu quis colocar isso aqui, que é muito interessante, é o comando que a gente usa que chama tree, que ele mostra todos os arquivos. Então, todos esses arquivos aqui fazem uma sequência. Por exemplo, o startup é o que puxa todos os comandos. Então, se você quiser iniciar o sensor, você basicamente executa esse comando aqui, o startup, esse shell script. Dentro dele, ele vai ter uma série de comandos que vão chamar os outros Pythons. Então, esse aqui é basicamente o script, ele vai chamar todos os outros arquivos Python. O main é um arquivo que, dentro dele, ele chama, dentro daquele módulo, a sequência que eu preciso fazer. Então, faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo, depois faça aquilo. E dentro desses outros aqui de baixo, é onde eu executo funções específicas. Por exemplo, o connector é o que faz a transferência entre o sensor e o servidor. O info é onde vai coletar todas as informações do sistema operacional, isso tanto com o módulo passivo quanto ativo eu tenho desse jeito. O JSON Merge é um arquivo que eu faço, que eu pego, jogo numa pasta base de dados aqui, a database, todas as coletas, e esse cara, ele gera um arquivão. Então, ele faz ele condensa o arquivo, no caso. Aqui no exemplo, por exemplo, eu tenho alguns outros que eu ainda estou em teste, por exemplo, Speed Test era uma coisa interessante para fazer no futuro. Isso aqui para o ativo. Quando a gente olha para o passivo, a estrutura é um pouco parecida. Então, eu tenho database, eu tenho os logs de execução, e tem o arquivo main aqui, que vai chamar todos esses arquivos aqui, que tem os nomes parecidos. Então, de uma forma geral, a estrutura que eu tentei fazer dos dois, de nomenclatura, é igual, do ponto de vista de pasta, do sensor. Aqui está mais ou menos uma ideia da lógica que eu usei. Então, por exemplo, eu começo sempre com o startup pensando no módulo passivo, né? Eu começo com o startup chama esse arquivo Python. Esse arquivo Python vai chamar esse WM passive, dentro da pasta WM passive, o WM info. O que esse WM info faz? Basicamente, ele coleta do sistema operacional o MAC address, o IPv4, o horário que a gente está rodando, data rate, RSSI, o TX power, os retries, e ele gera um arquivo temporário JSON. Ele espera 4 segundos e roda de novo. Ele roda 15 vezes esse módulo para completar 1 minuto. Então, em 1 minuto, eu faço 15 coletas. Depois disso, eu gero 15 arquivos, por causa desse processo. Ele vai rodar esse processo aqui, o WLAN JSON merge, que vai gerar um arquivão JSON. Em vez de eu ter que transferir várias vezes, eu gero um arquivão para poder ser transferido. Esse arquivo, depois gerado, ele vai conectar com o servidor com esse outro arquivo JSON, esse arquivo Python. Depois que eu confirmo que foi transferido para o servidor, eu venho e deleto tudo que está no servidor, no sensor, e começo o processo de novo. Então, esse loop aqui do sensor passivo, ele foi bem interessante, que eu consegui rodar ele por 3 dias, e aí eu parei de testar. Então, ele está extremamente estável, ele não para. No ativo, ele está funcionando um pouco mais. Deixa eu esperar um pouquinho passar. Aqui. O ativo está funcionando um pouco menos estável, vamos dizer assim. Mas ele conseguiu rodar por 8 horas, foi o teste que eu fiz. Então tem sempre alguns bugs para corrigir. E aí você começa a entender os fabricantes como sempre tem bug em alguma coisa, porque quando o sistema começa a se tornar complexo, você acaba perdendo o controle ali do que está acontecendo, o que exatamente está dando problema. Então, esse cara aqui, por exemplo, eu fiz um teste, o máximo que consegui chegar foi em 8 horas. Então, qual que é a diferença do passivo para o ativo, né? Que olhando aqui. Então, a estrutura é bem parecida. Aqui eu rodo essa coleta de informação básica, então, que eu tenho tempo, MAC address, IPv4, o tempo de resposta do DHCP, o status da resposta do DHCP,
O DNS aqui, o tempo de resposta do DNS, HTTP e CMP, eu rodo isso aqui 15 vezes, com o mesmo intervalo de 4 segundos. Então eu rodo isso, espero 4 segundos. Rodo isso, espero 4 segundos. Rodo 15 vezes. Depois eu chamo, dentro desse módulo, isso o arquivo main faz essa chamada, uma outra class dentro dele, do Python, que roda, além de tudo isso, o iperf, down e up. Então eu rodo 15 vezes, aí eu executo 15 vezes com intervalo de 4 segundos, e aí eu rodo o iperf, que ele vai, basicamente, se a rede Wi-Fi estiver bem, ele vai sentar a rede, assim, vai ficar bem, bem ruim a rede naquele momento. Inclusive, quando eu comecei a fazer os primeiros testes, eu percebia que a minha esposa estava usando WhatsApp, alguma coisa do tipo, a rede caía, assim, porque a performance estava bem alta. Então é um tipo de coisa interessante que esse cara pode derrubar a rede. Depois disso, né, eu gero os arquivos temporários aqui, gero os outros arquivos temporários aqui, aí eu faço o merge, o mesmo processo que eu falei, faço a coleta, rolo o collector, desculpa, que envia esse arquivo para o servidor, eu confirmo que foi transferido, deleto e começo de novo. Então é um loop eterno aqui. Isso do ponto de vista do cliente, que acho que é a parte mais complexa, é basicamente isso. Então, assim, do ponto de vista do cliente, ele faz todas as coletas, e aí o servidor vai fazer aquela parte que eu comentei de controller, de view e de model. Então, o que basicamente o servidor tem aqui de requisito? Ele não precisa de muito, basicamente eu estou rodando um Ubuntu na minha máquina em cima de VMware, nessa versão de Ubuntu, na 18.4.4 LTS. Os requisitos são bem baixos, 4 vezes CPU, 8 GB, não tão baixo, mas, enfim, dá para rodar no meu laptop, eu estou rodando no meu laptop, com 25 GB de HD. Eu estou rodando essa versão de MySQL e essa versão de Grafana. Eu sei que tem versões novas de Grafana, mas eu não cheguei a atualizar ainda. Então, esses caras que fazem a mágica, basicamente. Então, dentro do Ubuntu eu vou ter o Python, na mesma versão do Python que eu comentei, eu esqueci de colocar aqui, que é 3.7. Tem essa versão do MySQL, que vai ser onde eu armazeno todo esse banco de dados, e tem essa versão do Grafana. Como é que é a estrutura do server em si? Então, ele tem uma pasta client, que é quando o sensor envia o arquivo, ele deposita aqui. E o sensor, ele sempre vai colocar no nome do arquivo o MAC address e o IP, para não ter colisão. Se eu tiver vários sensores, um sobrescreve o arquivo do outro. Além disso, dentro dessa pasta de server, eu fico rodando um arquivo, que é esse JSON, eu vou falar mais para frente dos processos, JSON Active e o Passive, que ele exporta dessa pasta client para dentro do banco de dados. Então ele copia o JSON, converte em string SQL e injeta no banco de dados. E sempre a pasta log aqui, que é a pasta mais importante para saber o que está acontecendo. Então aqui estão os exemplos dos arquivos. Sempre o startup SH é o arquivo que eu uso, sempre a gente executa ele. Primeiro, ele vai chamar os outros arquivos, vai puxar variáveis do sistema, etc. E você não precisa se preocupar em, o que eu preciso subir aqui do Python. Então, você executando esse arquivo, teoricamente, tudo funciona. Obviamente, como eu sou novo em programação, deve estar faltando alguma coisa, mas é uma ideia de como funciona. Como é que é a lógica do servidor? Eu tenho esse arquivo startup. O startup, ele chama o iPath Server para ele. Então, se não tiver um servidor, o sensor não consegue mandar informação, então ele chama o iPath Server para ele. E ele roda esse loop aqui, que a gente vai falar. Então, o main, esse startup SH vai chamar esse main. Esse main vai rodar a cada, se eu não me engano, 10 segundos, eu não coloquei o tempo aqui, uma coleta de tentativa de importação do arquivo passive. Então, o sensor vai mandar 2 arquivos, um que comece com o nome passivo e outro com ativo. Ele não mistura os arquivos, mas ele deposita na mesma pasta, na pasta client. E aí ele tenta a cada 10 segundos importar isso. Se o arquivo JSON estiver lá, ele olha o arquivo, gera uma string na memória, injeta no banco de dados. Se funcionar, ele vem e deleta o arquivo. Isso funciona para os dois. Então ele roda esses 2 processos. Ele tenta primeiro o passivo, se funcionar, ele tenta o ativo, injeta nas respectivas bases de dados, são 2 diferentes, então tem uma tabela passiva, outra ativa, então a base de dados é completamente separada, um dado não influencia no outro, apesar que no Grafana você poderia fazer merge de dados se você precisar, de múltiplas tabelas, mas do ponto de vista de banco de dados é separado. Inclusive a informação está aqui, ok. Então, se eu conseguir importar, eu deleto o arquivo,
espero 10 segundos e fico de novo tentando importar. Esse processo está extremamente maduro, uma vez eu esqueci, ficou rodando uma semana e estava funcionando certinho. O que eu havia comentado com o pessoal é o seguinte, eu queria deixar esse foi um projeto meu que comecei, mas não é algo que eu tento, com que eu quero ganhar dinheiro ou fazer alguma coisa disso, é uma coisa que eu achei interessante, foi um processo inicial, um pontapé, para começar a trabalhar com programação. Então eu criei esses 2 repositórios do GitHub e eu gostaria que todo mundo que tiver, não precisa ter um Raspberry Pi, mas tem uma máquina que está rodando Linux, baixa esses sensores, baixa o servidor, tenta subir os scripts, e obviamente, como é uma coisa que eu estou criando, eu não exportei ainda, pode ser que tenha umas dificuldades e tenha que adaptar esse script, mas vamos fazer junto isso daqui, vamos tentar fazer isso um projeto de teste de rede Wi-Fi para o Brasil, uma coisa basicamente pouco diferente do WLAN-Pi que a gente tem, que é uma ferramenta para testar mais coisas. Esse cara é basicamente um open source que eu criei, basicamente sozinho, não tive ajuda de ninguém, olhando obviamente vários scripts na internet, com partes de código, mas a estrutura em si eu criei sozinho, mas eu quero abrir isso para a comunidade do Brasil, então eu quero convidar as pessoas para vir junto e fazer essa programação junto. E eu fiquei pensando depois, o que mais que poderia... Era uma lista que eu tinha de to-dos aqui, do que daria para fazer. Então, além do módulo ativo e passivo, o que daria para fazer? De repente, fazer testes de internet, coletar algumas informações de perda de pacote, por exemplo, na interface de cabo, coisas do tipo. Seria uma possibilidade de uma nova funcionalidade. Outra coisa que eu venho pensando é tentar fazer com que o servidor em si rode na nuvem. Eu nunca fiz esse teste, sempre rodou na minha máquina. Então, seria uma coisa interessante, de repente deixar o servidor, as informações na nuvem e você ter só um iPerf dentro da rede para coletar as informações. O Raspberry Pi ele pode trabalhar em modo monitor, então você poderia trabalhar como um Wi-Fi sniffer, se a gente quisesse. Outra coisa que dá para ver lá que eu estava fazendo os testes é o speed test. Então existe um módulo pronto, um comando em Linux que você poderia rodar que roda speed test. Então seria alguma coisa que daria para fazer. Outra coisa que eu fiquei pensando no passado é VoIP Replay. Então, você poderia capturar uns pacotes de voz, enviar e ficar medindo do lado do servidor como é que chega, qual que é o MOS que está chegando, coisas desse tipo. Algumas outras coisas, por exemplo, fazer teste com Nmap, de pen test ou alguma coisa do tipo, poderia ser feito com o sensor, tentar de alguma forma quebrar as criptografias das redes para ver quão seguro é, ou qualquer outra sugestão que surgir aqui. Basicamente, eu estou um pouco adiantado aqui, como foi a primeira apresentação minha falando de programação, é isso. Acho que se tiver alguma pergunta, eu estou aberto aqui. Bom, Yuri, eu não estou vendo nenhuma pergunta no YouTube por enquanto, pessoal lá, então, a não ser que alguém queira perguntar alguma coisa. Eu quero perguntar, sim. Não, uma das coisas, Yuri, que não ficou muito claro, assim, quando você colocou no GitHub aí o seu repositório, você está colocando o código do sensor e do servidor, é isso? Tem Exato. alguma iniciativa, eu sei que tem custo associado a isso e tal, mas o legal seria ter um repositório central que todo mundo pudesse fazer nos testes e consultar, né? Alguma ideia, se é muito pesado, se fica caro? Bom, o GitHub em si eu poderia adicionar colaboradores. E aí eu sei que durante a pandemia eles liberaram até 500. Então, conforme as pessoas forem alterando, ele vai gerando versionamento e aí poderia ser usado lá. Para o GitHub em si, ele é a ferramenta principal. Mas não sei se é essa a ideia. A pergunta eu queria que seria muito interessante se a gente tivesse um MySQL e um Grafana hosteado em algum lugar e as pessoas da comunidade fossem só adicionando sensores, entendeu? É uma boa coisa, a gente pode tentar fazer isso. Eu sei que no Google Cloud ele tem acho que $1.500 para usar, alguma coisa assim. Poderia subir lá. Ou até Azure, alguma coisa do tipo. Mas é um bom ponto. Poderia subir o servidor lá e quem tivesse o sensor, a gente só associaria o IP lá. É um bom ponto. Vamos tentar investigar aqui. Se o pessoal se animar, cada um subir um sensorzinho em casa aqui, pra gente exercitar mais essa parte de programação, pode ser legal. Sim, legal.
Aí até uma outra pergunta que eu tenho também, falando com clientes, acho que até o cliente está aqui no YouTube com a gente, mas não perguntou. Uma das coisas que alguns clientes vêm buscando, e até a gente mesmo, como vendor e canal, é fazer teste de Wi-Fi 6, né? E hoje tem poucos clientes com suporte Wi-Fi 6, não lembro de sensores com suporte Wi-Fi 6 no mercado, se tem, devem ser poucos ainda. Eu lembro do pessoal da comunidade de fora fazendo testes com o Jetson Nano, com uma interface Intel. Você chegou a dar uma olhada nisso? Daria para colocar no Raspberry Pi? Sim, ele tem porta USB 3, então você poderia colocar, porque o throughput daria. Mas é um bom ponto, acho que basicamente você colocaria um USB e funcionaria. E aí daria para trabalhar até, porque assim, qual que é o maior problema do Raspberry Pi? O Wi-Fi dele, quando você muda ele para modo, e acho que deve ser geral isso de Linux, né? Quando você muda ele para modo monitor, você perde o acesso, ele desconecta, ele fica só ouvindo a rede. Tá. Então seria um problema, se você tivesse uma segunda interface, sim, seria legal para fazer sniffer, alguma coisa do tipo. Não, entendi. Eu não tenho certeza como é que está o suporte, entendo que deve ter, né, de driver para Linux. Dá uma investigada maior, que eu acho que é uma área que muita gente está precisando testar, e hoje tem poucos clients. Então, de repente, se a gente conseguir como comunidade aqui também alguém testar, alguém tiver uma interface dessa, poderia ser legal baixar o seu código lá do GitHub, instalar num Raspberry Pi e fazer um teste. Acho que é uma coisa bacana também. Vou até olhar aqui na Amazon, ver quanto que custa esse USB. Era $15. A plaquinha mini PCI lá era $15. O USB, não sei. O que mais, pessoal? Alguma pergunta pro Yuri aí no YouTube? Do jeito não. Por enquanto, tudo na mesma. Tranquilo. Eu achei bem interessante, Yuri. Eu acho que é o que você falou, né? A gente é networking, a gente é profissional de rede e a gente está se aventurando nesse mundo aí. Acho que a gente não é especialista nem de longe, né? Mas a gente tem o nosso know-how de networking que pode ajudar bastante, né? Na hora de você criar uma solução como você fez, né? Então, na minha sessão até do ano passado, eu tinha comentado um pouco disso, que com telemetria, usando Python, usando modelamento Yang, dava para fazer muita coisa. Por exemplo, criar um dashboard como você criou no Grafana, para um específico de Wi-Fi, né? A gente sempre busca algum software de gerenciamento que tenha KPIs específicos. Então, esse é uma coisa bacana, e eu acho que com o sensor é a mesma coisa, né? Daria para a gente evoluir bastante como comunidade, buscando os KPIs corretos, discutindo sobre o assunto. A Lígia... Minha esposa. Sei que isso vai virar babá eletrônica do meu filho, quando ficar pronto. Deixa não, Yuri, deixa não. É o projeto Covid-2 aí. Bom, além dessa aí, eu não vejo mais nenhuma pergunta, não. Tá bom. Maravilha. Mais algum comentário final, Yuri? Não, acho que é isso. Acho que é legal a gente ter essa ideia de pensar assim, o que eu poderia fazer e testar, digitar código. O código ensina. Eu demorei assim para fazer esse projeto por volta de um mês, assim, sabendo nada de Python, empolgado com o curso de Dev. Então, assim, começando do zero, eu demorei isso. E, obviamente, se eu precisar fazer alguma coisa nova, vai ser mais fácil. Que foi Start, né? Ele começar a entender como é que funciona. O Python é uma linguagem que eu usei aqui, que ele é totalmente... A indentação dele é muito chata. Então, se você usar um tab, em vez de usar um espaço, ele dá erro de código. Então, tem essas partes, essas particularidades, né? Mas, obviamente, tem toda uma batalha na internet que eu vejo de usar JavaScript versus Python. As pessoas preferem outra linguagem. Mas busque uma linguagem, tenta se aprofundar nela, pelo menos para fazer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, um sensor, que eu fiz um teste na minha casa, e me serviu para ensinar, na verdade, como programar e como funciona a cabeça de um programador, né?
Então, acho que tentar criar um projeto vale mais do que você tentar ler um livro inteiro de Python, por exemplo. Acho que são as duas coisas juntas, faz mais sentido. Concordo. Maravilha, então, pessoal. Então, vamos fazer um break aqui, e aí depois a gente vem com a última sessão do dia, a sessão do Wellington de design para Warehouse, certo, Wellington? Então, a gente vai fazer aqui um breakzinho, e já a gente volta. Valeu, pessoal. Beleza.